muito, é muito importante a gente, enquanto liberal, conservador, imaginário liberal, é muito importante a gente estar atrelado ao conservador, ao conservadorismo, a, a, a um temperamento de modéstia, de evitar as revoluções. Aqui eu vou colocar meu posicionamento, por exemplo, quando eu imagino Hofbauer, Hope, quando eu leio Hofbauer e Hope, que são os anarcocapitalistas, né, exatamente a figura de não Estado, eu não consigo me identificar, eu não consigo me vincular a isso. Tá? Me é muito estranho, porque me soa também como um revolucionário. Né? O anarcocapitalista me soa como revolucionário e eu também não me encaixo nisso. Né? Não acho que o revolucionário anarcocapitalista seja muito diferente do revolucionário socialista, porque ele imagina que a projeção de realidade que ele tem, que é absolutamente diferente do que a história nos dá, ela é uma projeção certa, viável, quando a gente não tem a menor segurança de afirmar isso, porque tudo está acontecendo no campo das ideias dele. Né? Então, por exemplo, o SUS é uma porcaria, não há dúvida. Agora, eu sou mais do time para dizer, vem cá, Gabriela, senta aqui, vem cá, Denis, senta aqui, vem cá, o corpo médico, senta aqui. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Né? O que nós podemos fazer para tornar o que é porcaria? Aonde está o cupim? Né? Aonde está cedendo os pilares? E aí a gente faz uma reforma disso aí. Né? Porque justamente aquilo que a Revolução Francesa não fez, né? Desconsiderou todo o antepassado francês e dizendo, vamos fazer um negócio tudo novo. Deu no que deu. Né? Não gosto de imaginar isso. Vamos fechar o SUS no domingo. Tá, beleza. Aí o Brasil abriu, né, na segunda-feira sem nada de saúde. Não há um sistema de saúde. E aí? Né? E aí? Aí os caras vão dizer, por exemplo, vão te criticar dizendo, então você é gradualista. Né? Você é gradualista e colocam isso como maneira pejorativa. Né? E eu lembro de Ayn Rand, né, a nossa musa liberal. Adoro. A Ayn Rand, né? Até o Denis postou há pouco tempo atrás no site, lá nas redes sociais dela, uma entrevista que quando eles tentam apertar ela, dizendo o seguinte, e aí, se você assumisse hoje, você acabaria com essas intervenções, protecionismo americano, destruiria tudo. E a Rand já é uma senhora. Né? Como Burke já tinha 60 anos quando escreveu o livro dele. Não é adolescente. Né? Ele vai dizer, calma, filha. Né? Há de se fazer as coisas com temperamento. Né? Você não chega destruindo, não. Esse é o pensamento revolucionário, esse é o pensamento socialista. O liberal não é socialista, o liberal não é revolucionário. Então, até a própria Ayn Rand, que é uma liberal por excelência, entende, para transformarmos uma sociedade hoje protecionista, uma sociedade fechada, há de se fazer as coisas com o que a realidade nos dá, com a ferramenta que a realidade nos dá. Então, o avião chegou a ser o que é hoje porque Santos Dumont fez o 14 bis. Nós evoluímos do 14 bis. Não saiu da fábrica da Boeing o avião de hoje. Né? Ele passa por melhorias. Né? Portanto, o conservador não é o mórbido, o imóvel, eu quero tudo do jeito que está. Não. É uma frase de Burke que ele diz, né? Um Estado sem meios para mudar não tem meios para se conservar. Então, é preciso ir mudando, atualizando, como ele critica a escravidão, por exemplo, e aí o Bastiat vai dizer, vocês estão enganados em relação ao protecionismo todo, vocês estão enganados em relação a dar ao Estado esse poder que vocês estão dando acima do normal, né? Porque ele vai combater justamente isso, né? Vocês estão dizendo que há na grande massa
uma pequena parcela que ela é dotada de uma capacidade de mandar em todos através da lei. Ele vai dizer, e não é bem assim. Não é bem assim. Tanto, até voltando no Aristóteles, Aristóteles fala, se há conflito entre a lei natural e a lei escrita, o nomos, ele diz, consulte a natural, que ela provavelmente ela terá mais razão. Então, se há lei permitindo a escravidão, o conservador não vai defender a escravidão. O conservador não defende o status quo. Ele defende o que é natural ao ser humano. Ser prisioneiro de outro humano não é natural, principalmente quando entra no Estado. Não é, não funciona. E o liberal, em que momento o liberal entra? Ele diz, conservador, você tem razão. Sabe o que nós vamos fazer? Limitar o poder legislativo desses caras, porque esses caras não sabem tudo, não. Esses caras erram. Esses caras não podem dizer, por exemplo, Gabriela, você será desta religião. Não, não quero ser. Então você vai ser presa, ou isso, aquilo, e vai dizer, Maria quer casar com Joana. Não, não pode. Não há raciocínio que justifique o não pode. Porque pessoas maiores de idade, com perfeita sanidade mental, querem unir em matrimônio, não há justificativa a não ser preconceito, que é próprio, ou questão religiosa, que é de um grupo, dominar todo um coletivo, e aí eu vou até dizer, nem é só coletivo, mas o indivíduo, ele não pode estar, por exemplo, um indivíduo, isso é fato, você pode ser ateu, não acredita em nada disso, você está colocando coisa bíblica, nem acredito nisso, você está pegando uma particularidade sua, né? Então, você parte do particular para o todo, aí a gente vai ter os desmandos, né? Por exemplo, nós vamos ter o comunismo, que vai partir da ideia de grupo, dizendo a todos vocês eu vou garantir a igualdade, mas do meu jeito. Né? O nazismo é a mesma coisa. A todos vocês eu vou garantir uma raça acima de todas, uma excelência alemã, do meu jeito. Se você não topar, eu te mato. É assim que funciona. Fascismo é a mesma coisa, uma sociedade forte, um país forte, mas a partir desse modelo aqui, as ditaduras, os países do Oriente Médio, né, que são governados ainda na função de religião, né, dos califados e tudo mais, dizendo a lei é assim e não há conversa, porque eu sei o que estou fazendo. O liberal, ele é fundamental para colocar o Estado no lugar dele. O liberal é fundamental para colocar o Estado no lugar dele, é dizer, o Estado é menor do que o indivíduo. Né? É menor do que o indivíduo. Mas o indivíduo não pode agir de estripulia a partir do momento que ele agride o outro indivíduo e todo o seu coletivo. Né? Então, esse tempero nos foi dado pela experiência conservadora no transcurso da história e reforçado ainda mais pelo liberal, dizendo, e vou te dar as ferramentas para que a gente consiga colocar os estados, os poderes nos seus devidos lugares. Então, eu vejo que há uma conciliação linda entre liberalismo e conservadorismo. Não há maneira de imaginar que são conflituosos, que a existência de um demanda a inexistência de outro. Concordo. Olha, perfeito. Eu vou até ler aqui um pedido do colega Ricardo. Obrigado pela participação. Ricardo diz o seguinte: comente sobre o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Ele tem esse livro fantástico, eu já tive a oportunidade de ler. O professor pode comentar alguma coisa sobre o discurso da servidão voluntária? Antiquíssimo, né? Antecede em séculos isso aqui, todo esse raciocínio de Bastiat, mas se você trocar o nome Etienne por Bastiat, você já não sabe nem mais quem escreveu, porque é muito harmônico com Bastiat. Né? Tem uma passagem do discurso da servidão voluntária, né, que o Etienne vai dizer, um boi, quando você toca um boi pelo ferrão, ele te atende. Não pela vontade de ser levado, mas pela coerção. Né? Ele vai dizer, não há maneira de imaginar que alguém possa ter em mãos o ferrão do outro. Né? Não há maneira de imaginar que eu vou conduzir os outros baseado naquilo
que eu entendo como certo. E aí, mas então o que é certo? Para não virar uma roda sofística do que é certo, do que é errado, porque se você perguntar para 200 pessoas, tem 200 opiniões diferentes. Mas aonde vai haver, então, a harmonia do que é certo e do que é errado? Direito natural. O direito natural te mostra o que é certo e o que é errado. Não há maneira de você defender, por exemplo, isso é polêmico, mas, por exemplo, não há maneira de você defender estados como o discurso da servidão voluntária, né? Não há maneira de se dizer o seguinte: vou fazer uma servidão voluntária. As mulheres do Oriente que são pegas ou que são entendidas como infiéis, elas serão apedrejadas até a morte. Bacana. Essa é uma regra secular. Os antropólogos, né, vão dizer, bom, não devemos interferir nisso. Não devemos, cacete, com perdão da palavra. Como assim não, cara? No mínimo você tem que criticar. Porque é o seguinte, se uma mulher é pega em adultério, vamos imaginar que foi, né? Porque muitas mulheres estão entendidas que foram adúlteras, nem concluiu o fato. A mulher simplesmente conversou, esteve de frente com alguém. Isso já é proibido lá. Então, imagina, uma mulher que, vamos dizer que ela realmente cometeu adultério, e ela merece, portanto, ser apedrejada até a morte. Há um total descompasso entre o crime cometido e a pena recebida. Há um absoluto descompasso, porque não é de bom senso, de lógica humana, entender, vou penalizar a Maria porque a Maria ela traiu, então você imagina alguma coisa do tipo, nossa, ela é uma separação compulsória, é um divórcio compulsório. Não, ela vai ser apedrejada até a morte. Mano, século XXI, né, isso é código de Hammurabi, gente, pelo amor de Deus. Né, e ainda anterior a ele, olho por olho, dente por dente. Né, nós evoluímos disso. Né? Aí o que a gente está dizendo? Há um total desrespeito a uma lógica humana de você que opera o direito saber isso, né? A dosimetria da pena é totalmente zoada aí, totalmente zoada. Não dá possibilidade de arrependimento. Nós podemos errar. Podemos errar. A mulher foi adulta e ela pode dizer, eu me arrependo e não vou cometer de novo. Não, você vai morrer. Olha, não. A lógica não nos permite apoiar isso, né? Então, o discurso da servidão voluntária, a partir do momento que a gente diz darei todas as minhas liberdades à troca de que algumas pessoas reflitam sobre aquilo que é melhor para mim. Parabéns, você acabou de entrar no raciocínio comunista. Aguenta o tranco. Né? Você entrou no raciocínio fascista e nazista. Até porque, gente, vou parafrasear agora o Coutinho, quando ele diz, quando você vê alguém brigando que nazismo é diferente do comunismo, não entre porque é uma briga de adolescentes. Não participe disso. Né? São gêmeos siameses se beliscando, que é a mesma coisa. Mero preciosismo de termos. Mas, no fim das contas, a gente que é mais racional, nós com visão liberal, é o seguinte, pode dar o nome que for, pode vestir a camiseta que quiser, pode mudar o corte de cabelo, mas tanto faz. Se você cair no caldeirão do nazismo, se você cair no caldeirão do comunismo, dá na mesma. No fim das contas, dá na mesma. Se você levantar o dedinho e falar discordo, morreu. Então, Verdade. diferença de termos, né? É verdade, eu costumo enxergar, professor, da seguinte forma: os dois lidam com coletivismo. Onde a gente tem coletivismo, a gente tem um problema gravíssimo. E aqui o colega Eck Câmara, né? Esse M. Câmara citou uma parte de Fred Bachat, né? O Estado é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Perfeito. E Ricardo, anteriormente, fez uma observação interessante. O Estado grande é o bandido estacionário, conforme a teoria do bandido estacionário de Mancur Osson. E não há maneira de ser diferente, né? Porque a gente vê. Porque esse autor acha? Não, ele não acha. Ele analisou a história. Por exemplo, os países, os principais países do mundo,
Por exemplo, a esquerda, ela quer se apossar do discurso, por exemplo, de minoria. Né? Ela representa minoria e tudo mais, e o conservador representa tudo que há de retrógrado, como a gente falou, né? É aquele arquétipo mal feito do tiozão moralista. Tá, beleza. Vamos imaginar. Agora, sai do campo das ideias, indo para o campo da carne e osso, que é o que nos interessa. Né? Nós não vivemos no campo das ideias, nós vivemos no mundo real. Países onde é permitido fazer casamento gays. Países conservadores. Está lá, na Inglaterra pode, Estados Unidos pode, Canadá pode, Nova Zelândia pode, Suécia pode, país conservador. Países onde é permitido, não só você pode se casar, mas é reconhecida a união idêntica, né, entre um casal homoafetivo com um casal hétero. São esses países conservadores. Países onde você pode se expressar com mais facilidade, países conservadores, países que têm a maior liberdade de imprensa, países conservadores. Países onde tem, por exemplo, os melhores índices de liberdade de índice de democracia, existe uma conta que faz um índice de democracia, além de ser os países conservadores, figuram nessa lista os países monárquicos. Também desmentindo, né, aquele mito de que monarquia traz atraso. Se monarquia traz atraso, tudo bem, mas você vai ter que defender essa teoria, por exemplo, vai lá para a Suécia e diz que eles não prestam. Vai para a Noruega e diz que eles estão errados. Beleza. Às vezes a gente esquece que o Canadá é monarquia, né? Vai no Canadá e vê se esse povo está triste. Então, essa questão do tamanho do Estado, da função do Estado, é um raciocínio liberal que vai dizer que o Estado tem que entender o tamanho dele, né? Senão a gente vai ter essa eterna... o raciocínio de Burke sobre por que as revoluções não dão certo, porque ele vai dizer o seguinte, olha o que foi a Revolução Francesa. Ela pegou a ordem natural, destruiu a ordem natural, criou uma realidade, um simulacro de realidade, essa igualdade esquisita que eles imaginaram que seria possível, regras esquisitas e criaram esse Frankenstein utópico. Aí ele vai dizer, você sabe o que corrige isso? Outra revolução, que eles mesmos vão fazer. Porque eles vão ver que não vai dar certo, e aí eles vão fazer outra. Só que eles vão deturpar a ordem natural e vão fazer outra. E assim, sucessivamente, enquanto o liberal conservador vai dizer, vamos fazer o trem certinho, com calma, né? Vamos evoluir devagarzinho, porque dá mais certo. Cara, e aí eu repito, tem um índice de liberdade econômica, é publicado todos os anos. Corre o dedo nos 10 ou 15 primeiros índices de liberdade econômica, sempre coincide com os índices de melhor educação, melhor qualidade de vida, melhor índice de PIB por habitante, índice Gini, liberdade de imprensa, tudo mais. São estados que entenderam uma regra muito simples. Se não houver liberdade, não dá trem que presta. E aí eu volto naquele raciocínio que fala, a esquerda ela tende a se apossar do discurso da minoria. Beleza, massa. Esquerda, enquanto social-democracia, vai lá, eu nem vou criticar. Mas, vamos pegar os socialistas tão bonitos, então passa um pente fino nos estados que se medem a ser socialistas e faz uma análise de como é que é tratada a minoria. Se vê que não é puro discurso ideológico. Lá onde tem o raciocínio socialista mais estabelecido, vai ver que minoria passa lá. Né? Vai ver como Che Guevara fazia. Cuba. Tem uma brincadeira que diz, né? Pergunta para o seu professor de história, quando o muro de Berlim caiu, para que lado que foi correr? Então, o pragmático... É uma coisa lógica. A lógica. O ser humano não consegue viver em um lugar que não tem liberdade. Não tem jeito. A gente tem repulso de falta de liberdade. Verdade. O Ricardo fez uma pergunta, professor. O que os conservadores podem e devem fazer sobre o PL da reforma, né, projeto de lei da reforma administrativa, que não mexe com a magistratura, MP, militares, auditores e não exclui privilégios e sobre-teto? Obrigado, Ricardo. Os conservadores podem se unir a Bastiat
aos liberais quando Bastiat vai falar sobre o funcionário público. Né? Bastiat fala sobre os funcionários públicos. Ele dá um exemplo de segurança pública. Ele diz: toda função pública deve ser absolutamente justificada. Absolutamente justificada. O que ele vai dizer? Porque não vem com a desculpa de dizer, por exemplo, eu vou contratar 100 mil policiais a mais, 100 mil homens da força de segurança, porque ao pagar eles conseguem movimentar a economia também. Ele vai dizer, se eu preciso de tirar dinheiro do contribuinte para pagar um funcionário público que não precisa de existir, ele não tem função, ele está simplesmente lá, mas não tem função, não trabalha. Não é justificado. Ele diz, o raciocínio é exatamente o mesmo de eu pegar meu dinheiro e entregar para o ladrão. Porque se a justificativa é movimentar a economia, se eu der isso para um policial ou der para um ladrão, os dois vão gastar no comércio do mesmo jeito. Eles têm necessidades de alimentação e tudo mais idênticas. Então, tanto faz você dar o dinheiro para um policial como dar o dinheiro para o ladrão. Então, o que ele vai dizer? O Bastiat vai dizer. Você deve entender que toda despesa pública é fruto de despesa privada. É fruto de despesa privada. E aí eu vou te falar. John Locke vai falar para nós que é preciso ter ordem, é preciso garantir o direito natural, e ele vai dizer, mas é dado ao homem a possibilidade de uma revolta organizada, vamos dizer assim, quando ele está diante da tirania. Ele vai dizer, por quê? Eu não vou entregar passivamente o meu direito natural. Não vou. Bom, vocês acompanharam, vocês viram a questão do Ricardo, lá da Ricardo Elétrica, que ele fez uma sonegação bilionária de imposto? Vocês acompanharam? Tô nem aí, pode falar mal de mim, o que for. Sabe o que está precisando, Gabriel? Está precisando fazer geral. Todo mundo para de pagar imposto assim. Enquanto não houver reforma administrativa e tributária decente, ninguém paga mais imposto. Porque eu não vou dar a minha contribuição privada para pagar esses desmandos. Não vou. Por exemplo, você é advogada. Se você não acordar cedo trabalhar, você não tem dinheiro. Você não vive, você não come. Aí o que a gente viu hoje? Nós vimos, durante a pandemia, o judiciário fazendo uma proposta de greve para ter aumento. Enquanto tem advogado de iniciativa privada, está morrendo de trabalhar para ver se consegue pelo menos se manter. Né? E aí, a hora que você trabalha, que você vê a dedução do seu imposto, fala assim, esse imposto aqui está para pagar o cara que está fazendo greve porque ele já ganha 30 e tantos mil, faz cambalacho com teto ainda, com as gratificações para receber 5, 6 mil com teto, né? Porque qual é o justificativo disso? Então, nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos. Se nas nossas mãos é a contribuição não, né? É compulsório. Pagar imposto compulsório, para de pagar. Vamos parar todo mundo e dizer, enquanto eu fizer uma reforma administrativa decente, todo mundo para. O que vai acontecer? Provavelmente nós vamos quebrar o Estado. Então, quanto mais rápido vocês fizerem isso, mais inteligente fizerem isso, mais rápido a gente volta a pagar. A gente não é pirata, a gente não é bandido. Nós não queremos viver bandidos, né, sonegando. Nós só não queremos ser palhaços. Nós não queremos pagar um imposto de 40%, que é um imposto nórdico, e aí, a hora que eu me comparo com um cidadão norueguês, eu acho que eu estou levando em desvantagem. Eu acho. Eu também acho. Então, se está nas nossas mãos é isso, não estou dizendo para partir para violência, quebrar, matar, juiz, não, nada disso. Mas o imposto está nas nossas mãos. Eu vou te prender. Vocês não têm cadeia para tudo isso. Não tem. Inclusive, o policial também deve entrar nessa regra. Né? Porque o policial, a hora que vê o que ele passa na rua, que ele olha para o juiz e vê a diferença de salário, o cara fica revoltado. O cara vai para a rua, às vezes, com 38, com 5 balas, para ganhar um quinto de juiz. Poxa. E o pior de tudo isso é o que o Rafael Santos acabou de escrever. Inclusive, queremos a certeza de que o imposto é empregado de forma correta. Quando a gente olha pelos países, como o professor bem falou, não socialistas, mas social-democrata, né, da social-democracia. A gente vê Portugal, a gente vê a Noruega, vou tirar Portugal, que Portugal também é que a gente tem aquela ideia de Portugal, né? Morei lá, não é? Vamos para países mais desenvolvidos. Quando a gente tem a ideia
do que a gente está pagando, está sendo investido, a gente vê Dinamarca, a gente vê Noruega, não deixou de ser capitalista, não deixou, mas você está enxergando lá para onde está sendo investido. Então, aqui quando a gente paga o imposto pela lei mesmo, né, é uma espécie de tributo e ele não tem destinação específica, diferente de taxa, de contribuição de melhoria. Mas, assim, falando para o leigo, ainda que não tivesse a destinação, que a gente enxergasse a aplicabilidade do nosso dinheiro. E isso realmente é muito escorchante. E o Ricardo fez uma observação anterior a essa que ele está falando, pagar lagoas para os ministros da STF, é realmente absurdo, Ricardo. O Ricardo falou de aplicar a teoria da servidão voluntária para o Ricardo Eletro, da TM, isso é verdade. É uma situação que, o que eu penso também, professor, é que essas situações, elas se tornam limites para o pessoal virar ANCAP, que é anarcocapitalismo. Diferentemente do que o professor está falando, não, todos conscientemente, nós queremos o quê? Né? E é daí que vem a ideia do conservador e liberal também, o que eu quero. É usar algo epistemológico, né? Apenas opinião. Acho que o Estado tem que estar falando. Não, o que eu quero, qual o método, como que eu vou atingir, tudo isso faz parte do conservadorismo e o liberalismo, como o professor está fazendo essa junção. Não ANCAP, eu também concordo que a ausência do Estado é muito mais deletéria. E só resgatando a ideia da Ayn Rand, eu gosto muito da teoria criada por ela, né, que é o objetivismo. Né? Exatamente. E acho fantástica a revolta de Atlas e a distopia, né? Distopia, porque a gente tem visto as distopias acontecerem, que não são mais distopias, né? 1984 a gente está vivendo agora. Né? Em certa parte, Aldous Huxley também, né? O Admirável Mundo Novo, a gente está vivendo em certa parte também dos relacionamentos humanos. Agora, a Ayn Rand previu os Estados Unidos socialistas. E aí, professor, será que tem como os Estados Unidos virar socialista? Por muito pouco, né? Os Estados Unidos, ele teve um gracejo com o socialismo, muito junto à Europa, principalmente a Inglaterra, né? Quando eles começam com essa ideia socialista lá, a gente tem o primeiro-ministro mais socialista, a gente teve a ideia socialista quase pegou mesmo, né? Vamos dizer aí, nos países anglófonos, nos países que falam inglês, eles começaram a namorar. Mas o socialismo, ele demanda uma incapacidade de gestão. O socialismo não existe enquanto normalidade. Quando você tem as coisas correndo de uma maneira conservadora, ou seja, correndo bem e antecipando as tragédias, né, como a gente viu Benjamin Disraeli, antecipando a quebra das máquinas, quando a gente vê o Boris Johnson antecipando e falando assim, cara, esse pessoal vai fazer uma lei de imigrante que vai arrebentar com a gente e nós vamos nos precaver saindo disso agora. Né? Então, ele teve um fino trato de observar a realidade. A Ayn Rand também teve. Né? A Revolta de Atlas mostra aquele casal, quando eles vão discutir, eles já discutem isso. A questão era, vai haver a recompensa para quem não produz, mediante um sacrifício enorme de quem produz, até chegar um momento que se pensa, para que produzir? Então ela vai dizer, olha, a base, né, dessa harmonia social, de você ser recompensado e não penalizado por produzir, ela pode criar uma distopia que é o seguinte, esqueci o nome dele, João não sei o quê, ele tem... Era um cara dono de uma produção de telha, amianto, tudo mais. Ele tinha uma indústria muito grande no Brasil. Quando a Dilma começou a fazer... Professor, desculpa, quando você falou o John, pensei que você estava com o John Galt, que a gente estava falando. Não, é o John Galt. É um outro John. Eu até esqueci o nome da empresa dele, mas a empresa dele valia alguns bilhões de reais. Ele vendeu a empresa. Foi em 2000, quando a Dilma começou a fazer as cagadas dela lá em 2015, que estoura um PIB negativo absurdo e tudo mais, ele vendeu a empresa. Por quê? Ele fez o raciocínio que a Ayn Rand preveniu. Ele falou assim, cara, se eu vender a minha empresa, que valia bilhões, o juro está alto.
O Brasil, ele é arriscado, então ele me remunera bem. Eu vou meter isso aqui no juro, cara, e vou para a praia. Então, ou seja, eu vou demitir um monte de gente, vou destruir o comércio do meu setor, não vou deixar de comprar de um monte de fornecedor que no arrasto também vai se lascando com essa venda, e ele encerrou as atividades dele. E deve estar felicíssimo, porque o cara vendeu por alguns bilhões de reais. O cara pode mudar para onde ele quiser. A Range previu isso. Vai chegar um momento em que produzir não vale a pena. Vale a pena viver de juros. Você vê, na sua área, é muito comum isso, você vê que o estudante de direito, ele está assim, feito pitbull para passar no concurso. Porque vale a pena passar no concurso. É muito bom passar no concurso. Imagina você olhar um colega advogado seu ralando de segunda a segunda, trabalhando no escritório em casa inteiro. Você olha para o cara que é juiz, o cara está ganhando um absurdo. Não é que não trabalha. Trabalha. Mas há uma diferença monstruosa nisso, né? Você tem uma sensorista, ou seja, se você, no Congresso ainda tem gente que trabalha dentro do elevador apertando o botãozinho, né, para te levar para o andar que você quer. Esse cara ganha muito dinheiro. O motorista do Senado ganha muito dinheiro. O motorista do Senado ganha como um professor de universidade, por exemplo. Então, cara, quem mantém isso? Nós. Então, a reforma deveria ser uma reforma administrativa que incorporasse também a questão salarial. Aí vai dizer, mas a lei não permite. Aí a gente volta à história. O direito natural desencontrou da norma. A norma dizer que não permite, não é porque é norma que está certo. Né? O apartheid já foi norma. A escravidão já foi norma. Né? A proibição de um negro casar com um branco já foi norma. Você lembra antes da reforma do Código Civil, né? O número do CPF da mulher era o número do CPF do pai e do marido. Ela não tinha CPF próprio, isso já foi norma. Então, assim, aí você vai dizer, e o conservador é a favor disso? Não, volto a dizer, né? O Estado que não tem ferramentas para se corrigir, ele não tem possibilidade de se manter. Então, é preciso reformar isso. Né? Uma reforma administrativa, por exemplo, eu sou professor da rede pública, né? Muito odiado pela minha classe. Eu quase tenho que ir para a escola de colete de prova de bala. Para mim é tipo eu tentar pular na faixa de Gaza, sabe? Eu pego, porque eu sou crítico, né? Porque eu sou da visão liberal, da visão conservadora e tudo mais. Não está certo, não funciona. Né? Não é assim que funciona, por exemplo, a gente diz. Eu tenho 60 dias de férias, muito mais. Se eu contar feriado, eu tenho muito mais. Tenho 70 dias de férias. Né? Para quem não tem 30. Porque às vezes o privado não consegue ficar 30 dias afastado do serviço. Aí o cara vai falar assim, não, mas é direito meu. Cara, para com isso, sabe? Assim, é muito infantil dizer, mas é meu direito, não pode fazer nada. Cara, não funciona. A reforma tem que ser mais profunda. Infelizmente, é difícil mexer numa reforma de policial, tá? Para quem perguntou. Não tenha tanta esperança. A reforma de salário policial, de força pública, ela é quase utópica. Eu não lembro quem falou, tem um ditado que diz, né? O sono do rei depende do soldo do soldado. Então, assim, não acha que um governador, alguém vai peitar a força policial, porque não vai. Aqui em Minas, a gente teve o exemplo do Zema. O Zema era o cara mais convicto a mudar, era a única esperança que a gente tinha. Né? A reunião com o comando da força policial foi uma reunião desse tamanhozinho aqui, ó. Foi curtinha, onde se decidiu que ia mexer e pronto. Eu imagino o grau de pressão que ele não sentiu quando governador. Você imagina um governador de Minas, que faz fronteira com diversos estados, ouvir, por exemplo, uma força policial dizer, olha, eu não posso te afirmar, mas há maneiras muito tranquilas da gente ser negligente. Há maneiras muito tranquilas da força policial complicar sua vida. O governador vai lá e diz, meu Deus, eu preciso de governo, não tem jeito, eu preciso de governar. E ele depende da força de segurança pública. Então, a gente esbarra em muita coisa ainda, né? É muito difícil. Né? E não é só no Brasil, não. Por exemplo, Estados Unidos é legal, é liberal? Mas, por exemplo, a força sindical dos Estados Unidos é um absurdo, inclusive dos professores. Os professores estão fazendo uma bagunça lá nos Estados Unidos através do sindicato dos professores. Então, é difícil, cara. É difícil. Muito complicado. Muito complicado.
Então, mas sabe que engraçado? Sabe que a gente está fazendo melhoria? Está tendo avanço. Apesar dos pipês, das besteiras que o Bolsonaro fala, está tendo avanço sim. Reforma da Previdência, administrativa. Não é reforma ideal. Não, mas teve. Alguns marcos regulatórios, né, como estão colocando, por exemplo, agora do saneamento, né, estão querendo um saneamento do gás e de tudo mais, enfim. As coisas estão acontecendo. Possibilidade de privatização dos Correios, né, que é urgente, né? Então, quem sabe? Realmente, como bem comentou aí um amigo, essa temática é bem complexa e daria várias lives aqui, né, professor? Com Mas, certeza. ao mesmo tempo que a gente consegue enxergar toda essa máquina administrativa, também foi comentário de um colega aí, que já existe essa mentalidade de depender de. Por exemplo, foi citado que não pode o concursado ser frustrado olhando o que o outro no risco ganha. Né? Por exemplo, os advogados eles não têm a certeza que o magistrado tal tem em relação ao ganho, mas o seu nível de ganho pode oscilar, não pode, então, ter aquela frustração. As pessoas elas devem saber muito mais a que veio para a função do que o que vai ganhar pela função. Eu acho que perpassa muito por isso também. A segurança ela é muito importante, a segurança financeira. Só que a gente tem eu tenho essa impressão, e isso falando na minha área, tá? Sem ser da área de professora, mas da área dos advogados, da área jurídica, né? Tem esse mito, o aluno do direito, e eu lecionei por 14 anos, né? E então eu sempre vi o aluno do direito, já desde o primeiro ano, falando, não, vou estudar para ser juiz, para ser promotor, para ser... Eles nunca pararam, não, eu vou ler bastante, eu quero entender a lei. Aí depois eu escolho se eu quero advogar ou se eu quero realmente, como é que eu vou dizer, contribuir para o Estado, contribuir com o meu saber, com tudo que eu angariei durante esses 5 anos, para que a sociedade como um todo se veja mais fortalecida. Nenhuma, não, assim, é raro, né? Um ou outro a gente vê, mas geralmente não, eu quero prestar no concurso. Mas você gosta, mas você sabe o que o juiz faz, você sabe o que o promotor faz, você sabe os riscos que enfrenta, você sabe a falta de mobilidade, porque também tem a parte que você não pode... O advogado pode advogar em toda a parte do mundo hoje em dia, né? Eu posso morar fora e fazer uma petição inicial aqui no Brasil. Se você resolveu trabalhar para o Estado, para o governo do Estado de São Paulo, de Minas. Então, eu acho também, professor, que tem uma cultura muito eu vou encostar aqui no Estado. Eu não estou falando que todos os funcionários públicos são encostados, pelo contrário. Conheço e a maior parte dos meus amigos são excelentes funcionários públicos. Mas eu acho que tem essa cultura da pessoa talvez seja da própria estrutura da nossa sociedade, que não é totalmente, não é liberal, né? E fica sempre flertando com essa presença do Estado, seja com essa utopia socialista, que a gente vê até nos bancos das escolas, em outras lives eu já falei. Na época do colégio, eu entrava numa sala de aula e tinha foto do Che Guevara na sala de aula, e a professora dando aula de história, que era maravilhoso. Onde, até bem hoje ali, um post do grande amigo que aqui também está presente, o Dr. Bernardo, é proibido proibir. Né? Só me engano, foi o Dr. Bernardo que postou. É proibido proibir. E essa frase é uma frase muito divulgada pelos socialistas. Mas foi o expoente das maiores proibições, que até hoje são socialistas. Então é um paradoxo, né? O que o professor acha? De novo, né? Vou relembrar aqui o Coutinho, né? O Coutinho ele diz, né? Eu jamais consigo. Ele é fantástico. Muito bom, muito bom. O Coutinho fala assim: eu jamais conseguiria ser de esquerda, muito menos socialista. Ele diz, porque
Ele diz por dois motivos. E eu concordo muito com ele. Ele diz, primeiro, eu não tenho ele vai dizer, eu não consigo ter em mim a ideia de que eu sou o suficiente para mudar a vida de todo mundo. Primeira coisa. Eu não tenho a ideia de que as minhas concepções de certo e errado são suficientes para dirigir toda uma comunidade complexa. Ou seja, ele diz, eu pego todo mundo, tudo, como número e divido pelo mesmo denominador. Então, todo mundo vai ser dividido pelo mesmo denominador. Ele fala assim, é muito divino isso. Ele fala assim, retorna ao poder divino dos reis, a imagem mitológica do faraó, né, com essa distinção intelectual. Não tem. É impossível. Também não conseguiria, como a gente está falando, ser de esquerda a partir do momento que a gente diz eu vou tocar a minha vida baseada em ideias. Que não há precedente nenhum, amarração nenhuma no campo humano, prático, pragmático, mas totalmente levado a ideias, onde é fundamental. O socialista é fundamental. Ele tem que virar as costas para a realidade. Por exemplo, quando a gente diz sobre... Quando você diz, por exemplo, juízes, promotores e tudo mais, a gente falou de funcionário público, até ajudando a desmistificar também. O liberalismo é contra o funcionário público. Não, não é. Não é. Bastiat coloca até isso no livro dele, quando ele diz... Ele fala até dos soldos, né, do funcionário público, ele fala do soldo do presidente e tudo mais. Ele diz, sim, deve ser atrativo. Afinal de contas, você deve recrutar pessoas de excelência. Portanto, deve ser atrativo. Senão ele vai ganhar o dinheiro dele do outro lugar. Diz, o que deve acontecer é uma justificativa daquela função. Tanto a função quanto um número de funcionários, né? É uma outra pegada, é questão de eficiência, de racionalidade. Agora, o funcionário público, ele deve haver, porque ele é prestador de serviço que não há, claro, há serviços públicos que nós não precisamos, eles ainda existem no arrasto da história. Mas dá um serviço, por exemplo, como, vou dizer, eu não sou anarcocapitalista, eu não consigo imaginar, por exemplo, uma demanda onde não há advogado, Ministério Público e magistrado. Eu tenho dificuldade de imaginar como seria resolvido isso quando eles dizem você consegue resolver isso tudo de maneira privada, pagando? Não sei. Ainda não consigo entender isso. Né? E não sei nem se vou concordar um dia. Agora, funcionário público é vagabundo? Não, primeiro que eu sou. E me conheço. E conheço colegas que são maravilhosos. O que a gente discute é o seguinte... Eu vou remunerar, por exemplo, um professor de Estado. Um professor de Estado, no cargo cheio dele, ganha R$2.500. E vou remunerar como auxílio paletó um juiz em mais ou menos R$4.000, quase R$5.000, a título de auxílio paletó para quem já ganha muito. Isso está descompassado. Esse benefício não precisa de haver. Um bom salário precisa de haver, claro, óbvio. Para conseguirmos conquistar pessoas de excelência para aquele cargo. Para que a função seja cumprida com excelência. Burke alerta isso. Agora, eu não preciso de criar, por exemplo, um auxílio moradia, um auxílio paletó para quem tem uma remuneração muito boa. Porque eu estou tirando, por exemplo, a média brasileira é R$1.200 mais ou menos, o salário médio brasileiro. R$1.200 e pouco reais. Para eu tirar de quem ganha R$1.000 e poucos para pagar um auxílio de quase 5, aí é um descompasso até moral. Então, é isso que a gente está discutindo, né? É isso que o liberalismo dá a sua grande contribuição. É preciso haver um pouco mais de equidade, um pouco mais de racionalidade no sentido tanto de funcionários, da necessidade daquela função, por exemplo. Hoje, Gabriel, eu tenho uma dificuldade muito grande de alguém me justificar a necessidade de cartório. Se foi necessário, eu não discuto, mas hoje eu tenho uma dificuldade de imaginar, por exemplo, se eu comprar uma casa de você, nós poderemos, então, contratar, por exemplo, a gente pode colocar a figura do advogado no meio, onde ele faça um contrato de compra e venda, a assinatura entre essas partes, e você protocola isso na prefeitura, houve a compra e venda, tranquilo. Agora, não. Você precisa de fazer uma grande documentação no cartório. Para o cartório dizer, essa casa é sua mesmo. Eu tenho dificuldade.
de imaginar pagar taxas de cartório para que eu tenha um carimbo dizendo nós entendemos que essa casa é sua e não da outra pessoa. Enquanto um contrato de compra e venda, eu acredito ser suficiente para que haja, sim, efetivação da transferência de propriedade de um para o outro, mediante uma compra ou doação, que seja. Eu tenho dificuldade de imaginar para que eu tenho que pagar 2, 3, 4 mil reais de taxas cartorárias. Esse é um questionamento, professor, bem interessante. Até mesmo porque os cartórios, antigamente, né, a ideia dos cartórios é que o cartório era ligado ao Estado, né, e tinha aquela hereditariedade. E depois o Estado ele foi cada vez se desvencilhando dessa atividade. Ela se tornou eminentemente privada, apesar de ter um munus público nela. Agora, o que eu observo, professor, eu concordo, são taxas altas, mas só vou dar um contraponto aqui. O que acontece hoje em dia é a gente afastar isso, como é que eu vou dizer? É um mal, não é um mal. A gente está afastando a superlotação judiciária pelo extrajudicial. Antigamente a gente não podia, por exemplo, divorciar pelo cartório. Tinha que entrar com uma ação. Falando assim, bem legalmente, entrar com ação. Aí tem tudo que hoje em dia você pode, as partes estão de acordo, ok, vão ao cartório. Antigamente, você entrava com uma ação de usucapião, quando você fica um tempo dentro do terreno, você precisava ingressar com uma ação de usucapião. Hoje em dia você vai no cartório, você faz uma ação de usucapião. O cartório está tomando um espaço, um protagonismo que tem afastado a morosidade da justiça. Aí você fala, tá, Gabriel, mas a gente não pode pensar a justiça é morosa para criar o cartório. Você tem que tirar a morosidade da justiça, eu concordo. Uhum. Não é a justiça continua morosa, vamos jogar tudo no cartório. Não, vamos resolver essa morosidade aqui e ter essa opção do cartório aqui também. Mas eu consigo entender realmente o que o professor falou, e realmente altíssimo. Já é uma tradição, né? Se a gente faz um contrato e esse contrato ele não é levado a registro, realmente quem não registra não é dono, né? Já diz a frase, né? Quem não registra não é dono. Até mesmo porque eles dizem que é um contrato de gaveta, já pressupõe já um desrespeito pela própria avença, né? Mas como contraponto eu tenho visto agora da parte de advogada, né? Eu tenho visto desafogamento para muita gente. Os inventários hoje em dia que correm por cartório bem mais rápido. Eu tenho visto esse desafogamento, a gente tem visto uma justiça mais multiportas, outras portas, o juízo arbitral, quando a gente já, em um contrato, a gente já elege isso daí. Geralmente, a gente está afastando o Estado, sem perceber ou percebendo, intencionalmente, mas sempre, professor, a gente vai ter alguma forma do Estado chancelar aquilo. Um exemplo simples, um reconhecimento de firma. Quer dizer, que aquela assinatura é sua. Então, é complicado, né? E isso daí, professor, quando eu até estudei em Portugal, isso daí já vem de Portugal. Essa ideia do cartório vem de lá. E eu acho que tem alguém que está fazendo também uma pergunta aqui. Mas é algo a se pensar. Pode concluir. Aí o Ricardo diz o seguinte: concordo com a questão dos cartórios e agora está pior, pois é exemplo da minha cidade, cartórios imobiliários, o RGI, né, tem como titulares ex-juízes. Será porque a terceira etapa do concurso é coisa... Então, Ricardo, realmente é um dos concursos mais concorridos do Brasil, mesmo, o concurso de cartório. Porque antigamente tinha hereditariedade, né? E hoje em dia não tem mais. É vitalício, mas não é hereditário. Né? E assim, eu não sei, não vou, a parte final eu acho bem aberta, não sei. Eu já fui concurseira, então eu já participei de concurso oral, já fui reprovado, então tem bastante coisa que se diz. Não vou dizer que tudo é lídimo, né? Tudo é escorreito. Mas, entre eles, só para pontuar para o Ricardo, entre os cartorários, Ricardo,
já existe um concurso interno para ocupar as vagas também. Não é concurso de remoção, é um concurso interno para ocupar as vagas e depois tem um concurso para quem é de fora. Então, é um concurso bem sui generis mesmo. E assim, é difícil desarraigar isso da cultura, Ricardo. Eu tenho dificuldades também com as autoescolas. Aí, professor. Bom, a autoescola vai servir para a linha de raciocínio. Como você falou, a função do cartório enquanto desafogar a justiça, ela se justifica enquanto celeridade. Né? A gente vai ganhar tempo. As coisas vão acontecer mais rápido. Além de desafogar a justiça, né, que lida com roubo de galinha. Né? E o mesmo juiz lida com lava-jato. Então, é meio complicado isso mesmo. Né? Você ocupa um magistrado e um procurador, às vezes, com coisas banais. Como você falou da importância, como a gente vai dizer no raciocínio liberal o seguinte: eu vou destruir os cartórios? Não. Mas o raciocínio já foi hereditário, não é mais. É uma avanço. O que eu vejo que pode ser avançado na questão do cartório, primeiro, uma taxa tabelada. Né? E você não tem concorrência. Isso desvirtua no cidadão a possibilidade de pagar mais barato. Se isso fosse, por exemplo, taxas mais abertas, mais cartórios, a gente teria uma coisa mais oxigenada, já acontece melhor. Você não dá, como diz, a placa vermelha por dentro do cartório. Né? Olha, pode ficar tranquilo, ninguém vai colocar a mão, vamos dizer, nessa praça, ela está protegida. É um raciocínio de diminuir, por exemplo, assim, o cartório ele tem um luxo de uma certa exclusividade, né? Como você disse, também de vitaliciedade. Então, realmente é complicado. Né? São situações que, por exemplo, cara, taxas de cartório, taxas de imobiliário, principalmente, são taxas muito caras. Muito caras. São caras, são caras. Então, o professor defende a ausência do tabelamento, né? Porque todas as taxas são os emolumentos, né? E as taxas, melhor dizendo, elas são tabeladas para não haver concorrência entre eles. Então, o professor acha que se tirar essa tabela para virar livre mercado mesmo, seria Sim. isso. E uma coisa mais oxigenada, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo, bota um cartório a cada 10 mil habitantes. Eu estou numa cidade onde você teria 9 cartórios. Com livre mercado, eu tenho certeza que eu pagaria menos. Então, é uma possibilidade. A gente tem que pensar, porque uma pergunta assim, da questão de reforma administrativa, há de se pensar, por exemplo, como funciona isso em outro país? Né? Como é isso? Né? Como outros países lidaram com isso? Porque a gente vê assim, não está legal. Né? Ainda não chegamos num ponto bacana. Né? Ainda não chegamos num ponto massa. Ainda está. As taxas são caras, não há possibilidade de mexer nisso. É caro para todo mundo. É uma população pobre, né, pagando taxa de repente 4, 5 mil reais no documento de uma casa, por exemplo. É difícil. Né? Então, há de se imaginar isso. Né? O que podemos fazer? Então, tem que imaginar. O caso da autoescola é um caso interessante. Né? O Bolsonaro até propôs mexer nisso aí, né? Na questão da autoescola e tudo mais. Mas a autoescola ainda tem a vantagem da concorrência. Né? Já é uma coisa muito boa. Né? A concorrência já nos dá uma possibilidade muito boa. Já que a gente está polemizando, eu também sou bastante crítico em relação à questão, por exemplo, da ordem. A OAB, eu também tenho dificuldade de entender o monopólio da OAB. O que não significa que eu não reconheça a importância da OAB. Não é isso. O que eu critico na OAB é o monopólio da OAB no advogado. Somente uma instituição chancela ou não uma pessoa. Por exemplo, não consigo imaginar que, por exemplo, a FGV não fosse capaz o suficiente de te avaliar e emitir uma carteira, por exemplo. A OAB ela tem tanto privilégio que ela está na Constituição. Né? Então, é um negócio muito doido. Então,
eu tenho essa dificuldade de imaginar, por exemplo, a AB entrou no STF pedindo a impossibilidade de haver curso de direito por EAD. Imagina. É muita instituição, é muito Estado e o indivíduo pena por isso. Sabe? Então, agora, o OAB não funciona? O OAB não tem utilidade? Claro que não, é lógico que ela tem. Porque a gente tem que imaginar são situações para que aconteça uma harmonia, onde aconteçam as coisas de maneira mais oxigenada, né? Para que a gente tenha mais liberdade, seja menos travado. Não sei o que você acha em relação a isso, OAB. É interessante. Eu vou falar já, se eu só pontual. O Ricardo falou assim, limitar o ganho do titular do cartório, pois eu vejo como titular. O titular do cartório, Ricardo, ele não é servidor público, ele se remunera de serviço privado, tá? É um serviço privado, constitucionalmente instituído, mas ele tem caráter de munus público, tá? Então, não tem como ter um teto. Você poderia estar falando de contribuição, né? Aí já é a parte previdenciária. Mas ele se remunera conforme a rotatividade de pessoas ali, que não tem a ver com o Estado. Por exemplo, se por mês vem 1.000 pessoas fazer o registro de imóveis, ele vai ganhar muito mais do que numa comarca do lado, onde fez o registro de 10 imóveis. A taxa para registrar imóvel, se for do mesmo Estado, é a mesma coisa. Mas ele ganha não é do Estado, é do privado, é do particular. Quanto mais se registram firmas no cartório, por exemplo, de registro de notas e títulos, mais ele ganha. Quanto mais se compra, vende casa e registra, a compra e venda você vai no cartório de notas, na escritura pública, o registro no outro cartório, você faz o registro daquela escritura pública. Então, você tem ali um particular remunerando. Agora, com relação ao que o professor Orione falou, realmente as taxas são impostas pelo Estado, sim, o tabelamento é votado, tem até uma legislação. Agora, deixa eu ver se ele... Então, por que há concursos? Exatamente, ele tem uma natureza híbrida. Na minha cidade temos 8 autoescolas que pertencem ao mesmo grupo, não há concorrência. É complicado mesmo. Sim, é concurso público porque é o seguinte, Ricardo, quando um oficial de cartório ele diz que aquele documento é verdadeiro, quando ele chancela que aquela sua assinatura é confirmada com a assinatura que está ali, um reconhecimento de firma por autenticidade ou por semelhança, ele está sendo o Estado naquela hora. Por isso que até a atividade judiciária tem sido substituída pelo cartório. A gente pode fazer uma separação do divórcio do cartório no inventário, que é algo pesado, você vai tratar bens, você vai ter que verificar se está havendo fraude contra credores ali, tem todo um emaranhado. Então, ele recebe aquele concursado, ele, no momento em que assina, ele é o Estado no seguinte sentido, dizendo, olha, esse ato presume-se legal, esse ato presume-se legítimo. Se eu faço uma ata notarial, digo que aquilo que dá naquele conteúdo presume-se legítimo e legal. Até o quê? Até que se prove o contrário em juízo. Para que eu infirme aquilo que está aqui, eu tenho que tentar uma ação judicial de anulação ou nulidade, por exemplo. Ok? A gente tem 20 segundos. Gente, está maravilhoso. Professor, a gente tem 10 segundos. Professor, vamos marcar outra. Eu agradeço muito. Foi muito especial. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi maravilhoso. Valeu, obrigado. Muito bom. Obrigado mesmo.